seja louvado. Iniciemos este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Chamemos um hino. 263, 263. Chamemos outro hino. 441 chamou aqui primeiro. 441.
Chamemos outro I. 366. 363. 363. Jesus. Agora, irmãos, nós iremos todos unidos fazer a nossa oração. Chegaram aqui um número muito grande de pedidos por enfermos, irmãos que têm causas difíceis, vários irmãos atribulados, alguns em viagens, também sofreram alguns acidentes, familiares de nossos irmãos e pessoas que foram testemunhadas desta bendita graça. Também temos aqui um número grande de pedidos. Nós vamos mencioná-los. O irmão Samuel de Salto de Pirapora sofreu um acidente doméstico. O irmão Edson Silva está muito enfermo. O irmão César Augusto de Tatuí também enfermo. Pessoas testemunhadas, Cleiton Roberto, José Ricardo e José Henrique, estão com uma situação difícil, uma causa, rogando nossas orações. Irmã Adenilza, da cidade de Aracruz, no Espírito Santo, sofreu uma cirurgia. Também a pessoa testemunhada chamada Júlio César Cabreira, de Bragança Paulista, com tumor no cérebro e foi entubado. Irmã Zenite, de 84 anos, do Jardim Milha, sofreu um acidente. Irmão João Batista de Oliveira, de Caconde, São Paulo, enfermo. Irmão Eduardo Arruda, porteiro em Guaianazes, passou por cirurgia. Irmão Nelson Menino Godoy, ancião do Jardim Ingá, Santo Amaro, passou por cirurgia na coluna. Irmão Antônio Miranda Borges, cooperador do Jardim Letícia, cidade de Machado, em Minas, está na UTI e vai passar por cirurgia no coração. O irmão Edilson Rodrigues, de São Bernardo do Campo, com trombose na perna. O irmão Antônio
Antônio da Paulista, na cidade de Botucatu, está com tribulação na família. A irmã Helena Meloto, de Piracicaba, vai passar por cirurgia na coluna. O irmão José Fidêncio, de Sorocaba, passou por cirurgia e está em recuperação. A irmã Madalena da Vila Ré está com trombose. O irmão Ernesto, ancião em Taubaté, está muito enfermo e internado. A irmã Inês de Cotia está em recuperação de cirurgia. A irmã Neucia de Vinhedo está em tratamento do câncer. Irmã Georgina pede oração por seu neto Pedrinho. Irmã Viviane Ferreira da Costa, auxiliar na porta do braço, vai passar por cirurgia. A irmã Sara da Silva Cardoso, de Carapicuíba, está com grave enfermidade. E o irmão Samuel Sulpe dos Santos, internado com grave enfermidade, pouquíssima chance de vida. E alguns, alcançando já a misericórdia de Deus, agradecem, pedindo o melhor, elevando a Deus sua gratidão por ter ouvido as suas súplicas. E nós que aqui estamos, irmãos, cremos que cada um tem a sua necessidade, esperando nas providências do Senhor. Mas estamos aqui na sua presença, já é uma grande vitória em havermos chegado aqui nesta manhã e começar o primeiro dia da semana já dentro da casa do Senhor. Nos resta agora nos achegarmos a Ele, como cantamos, aos seus pés, com inteira certeza de fé, sabendo que Ele ouve a oração daquele que clama e espera na sua misericórdia. Rogando também ao Senhor por todos os demais enfermos que não pediram, que é um número elevadíssimo, irmãos. O povo de Deus é muito grande, mas Deus conhece todas as necessidades. E rogar também pela revelação da bendita palavra e os dons de Deus que adornam a nossa vida espiritual. Unidos em comunhão, oremos a Deus. Glória a Deus, bendito Tu és, Senhor. Glória a Jesus. Altíssimo Deus e bom Pai que estás nos céus, em nome e honra de Teu Filho Jesus Cristo, aqui nós estamos na Tua presença. Agora, Senhor, a fim de apresentar esse santo culto, ao qual Tu já nos deste de cantar 3 hinos, onde aqui o nosso coração já fervia com as palavras dos hinos, sentimos a Tua comunhão em nós. E agora aqui nós estamos elevando essa oração, que Tu, a Tua bênção, esteja sobre nós, sobre o Teu servo que preside, sobre nós todos que viemos até a Tua casa, como Tu já disseste pela boca do Teu servo, primeiro dia da semana, Senhor, nós estamos aqui louvando e glorificando o Teu nome. Já é um motivo de vitória, Senhor. Podemos dizer, já começamos a semana com vitória, Senhor. Pai eterno, assim Te pedimos, em tudo Tu esteja conosco, em tudo que venhamos fazer, seja guiado e movido pelo Teu bom Espírito, porque certeza é, Senhor, como foi dito, sem Ti, sem Teu Filho, nada nós podemos fazer, Senhor, se Tu não estiver conosco. Pai eterno, Te rogamos pelos demais hinos que serão entoados, que sejam todos eles guiados e movidos pelo Teu sentimento. Pedimos ao Senhor por esses muitos pedidos que chegaram até nós. Alguns foram nomeados, Pai eterno, outros passaram ali na porta, deixaram o seu pedido anotado na mão de um porteiro. Senhor, outros enxergaram um pedido, mas Tu, ó Deus, que conhece a nós, antes dos nossos ossos fossem formados no ventre da nossa mãe, Tu já nos conhecia. Senhor, nessa manhã Te rogamos, olha pela necessidade do Teu povo, Senhor.
que te clama de dia e de noite. Socorre o teu povo na terra, Senhor, pelo amor do teu santo nome. Todos nós temos uma esperança, que tu, Senhor, está atento ao nosso clamor. Pai, por caridade, ouça todos os pedidos, Senhor. Os demais enfermos que estão em suas casas, outros nos hospitais, outros nas UTIs, Senhor, em condição tão difícil. Senhor, tu é o Deus que entra, Senhor, onde o homem não entra, sua mão trabalha com a tua mão, Senhor, sobre o teu povo, sobre a tua obra no Brasil, no mundo, Senhor. Te rogamos a favor da humanidade, de toda essa terra, Senhor, que sofre e padece nesses últimos dias. Senhor, tenha piedade pelo amor do teu santo nome. Assim, Pai Santo, olha também pelo teu santo ministério, nesses dias difíceis, dá força aos homens de Deus, Senhor, está à frente do teu povo, pelo amor do teu santo nome, dando saúde também para o nosso corpo ministerial, Senhor, para que possa, Senhor, estar ali, Senhor, com saúde e alegria, servindo a Deus aonde tu pedires. Senhor, agora te rogamos também, nessa manhã, a tua palavra que venha a ser falada entre nós, Senhor. Todos nós chegamos à casa tua com uma esperança, Senhor. Senhor, será que será hoje o último dia da minha prova? Senhor, será que vai ser hoje que tu, bendito Deus, vai bater o martelo na minha causa? Pai, com quantas expectativas entramos, com quanta esperança nós entramos num culto, esperando ansiosos a tua palavra, e Senhor, ela nunca tem faltado. Muitas vezes o tempo ainda não é chegado, mas ela nos dá força para esperar ao tempo, Senhor. Então te rogamos esta manhã, mais uma vez, ecoa entre nós a tua voz, Senhor. Assim te rogamos, Pai eterno, que em tudo tu esteja conosco. É uma oração aqui, estamos aqui. Se tu queres também, nós precisamos dos seus dons. Derrama dos seus dons preciosos sobre nós, Senhor. Derrama, Senhor, das suas armas. Os dias são maus, os dias são difíceis. Eis o teu povo ajoelhado aí. Pai, eu sei que nada impede a ti, Senhor, de até o término deste culto, tu derramado o que é teu sobre nós, Senhor. Que nós possamos sair transformados neste culto, Senhor. Bendito é o nome do Senhor, porque tu é um Deus do já, Senhor. O homem, ele tem um tempo, o remédio, ele tem um tempo de ação, mas tu não, Senhor. Tu é o já na nossa vida. Te rogamos ainda perdão dos nossos erros e faltas, aquilo que cometemos, onde quer que falhamos, erramos, pecamos. Ó Senhor, perdoa nós, nos perdoa nessa manhã e faça-nos dignos de estar na tua presença nesta manhã. Assim te rogamos, Senhor, que tudo nos ajude, esteja conosco, Pai, no restante deste dia, o que tivermos que fazer com essa semana, ser conosco pelo amor do teu santo nome. Assim, Pai Santo, graças damos a ti por tudo, em nome sagrado de Jesus Cristo, teu Filho, o qual é o bendito e eterno. Glória a Deus. Deus seja louvado. Na próxima terça-feira, às 14 horas, haverá serviço de batismo nesta casa de oração. E também em vários lugares, no dia 18, sábado,
18h30 em Parelheiros. E no próximo domingo, novamente aqui às 18 horas, haverá também batismo. Também temos as reuniões e cultos para jovens. No dia 18, que será no sábado, aqui nesta casa de oração e também na congregação do Ipiranga. Os cultos de jovens, como os mandados já sabem, aos sábados aqui terão sempre início às 19 horas. E nas outras casas de oração, permanecendo nas demais às 19h30. Hoje, às 18h30, haverá Assembleia Geral Ordinária nesta casa de oração, quando será apresentada a Assembleia Geral Ordinária da Grande São Paulo, da Administração Grande de São Paulo, e será apresentado na nossa Irmandade o relatório do movimento espiritual e material da obra de Deus e o balanço patrimonial referente ao exercício de 2022. Também sempre anunciamos as coletas destinadas à piedade, construções de diversas. Como a Irmandade tem conhecimento, as coletas são os recursos que Deus prepara para a manutenção das casas de oração, construção e principalmente atendimento às necessidades da piedade. Como é de conhecimento da Irmandade, tem havido muitas calamidades em todo o Brasil. E através das coletas para a piedade, Deus tem dado a graça que os diáconos, tendo o recurso, poderem trabalhar e atender às necessidades daqueles que sofreram pela situação que tem ocorrido em muitos lugares, como ainda há pouco tempo no litoral norte, aqui em São Paulo, que houve uma calamidade grande por causa das enchentes. E Deus tem preparado recursos com abundância e também o necessário para a reconstrução das casas que se perderam por causa do desmoronamento que aconteceu. De modo que é bom que tenhamos sempre o nosso coração preparado para atender às necessidades, pois ninguém sabe o que ocorrerá nos dias futuros. Mas Deus tem sempre guiado desta forma, de maneira que nunca se deixou de atender quando as necessidades aconteceram. Agora vamos cantar um hino para a palavra. Chamemos um hino. 84. 184, 184.
dita a palavra de Deus. Deus seja louvado. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o capítulo 6 do Evangelho escrito por Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, meia dúzia. Lemos então com a ajuda de Deus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará.
E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Até aqui somente. Queridos irmãos, o Senhor Jesus usou, através da palavra, as oportunidades que tinha junto aos seus discípulos e às pessoas que o acompanhavam, sermões para poder instruir aquela gente através da graça que por ele era manifesta, coisas que o povo conhecia, mas não era lembrado. Conhecia porque a lei também ensinava o povo a buscar a Deus, mas dada a falta das virtudes que pela fé poderia se alcançar, o povo também ouvia e não dava nenhum valor, isto é, não conseguia guardar para andar segundo os preceitos do Senhor. Mas aqui agora o Senhor Jesus apresentava, através da graça, a palavra da vida, que aqueles que ouvindo podiam receber em si mesmos a virtude para poder cumprir e agradar a Deus. E ele então, nessas instruções, que era uma continuação do discurso que fazia, ele falou sobre esmolas, falou sobre oração e sobre o jejum. Isto para aquelas pessoas que já conheciam, todos sabiam dar esmolas, todos tinham já conhecimento de como fazer a oração a Deus, que nada mais era do que pedir a Deus que atendesse os seus pleitos, as suas necessidades. E também a necessidade do jejum, isto é, da abstenção dos alimentos, como uma oferta de santificação ao seu corpo perante Deus. Então eles tinham conhecimento disso, mas não com a profundidade que agora o Senhor Jesus trazia aqui, com detalhes, para que eles pudessem ter conhecimento do valor da oração. Quanto que é necessário que se faça orações e deprecações a Deus, não só em favor de si próprio, mas também de todos os que são nossos próximos. Então ele dizia, falando então de esmola, que eles deviam se guardar de fazer a esmola perante as pessoas, porque era costume deles, irmãos, praticar este ato de ajudar o necessitado, o miserável, aquele que não tinha recurso, através da esmola.
E esta esmola eles aproveitavam a oportunidade para que, através desse ato, pudesse ser visto também pelas pessoas que estivessem em volta. E naturalmente, com isso, eles eram honrados, glorificados ou até enaltecidos pelo ato de caridade que faziam. Mas o Senhor Jesus falava uma coisa que eles não conheciam, dizendo que este ato de atender ou ajudar o necessitado devia ser feito de forma oculta, para que ninguém, aproveitando esta oportunidade, pusesse os olhos naquele que praticasse, para que não fosse glorificado e nem exaltado por isso. Porque a glorificação, ou seja, a exaltação e o resultado disto, não deveria vir das pessoas que vissem, mas vir de Deus. Porque Deus cuida do necessitado, do pobre, daquele que precisa. E usa então daquele que tem, para que aquele que tem não lhe falta, ou melhor, o que não tem não lhe falta, e aquele que tem também não venha a padecer depois. De modo que praticar este ato, o Senhor Jesus ensinava a eles que era bom, desde que fizesse isto perante o Senhor, para que do Senhor pudesse vir a recompensa. E serviu isso naqueles dias e continua servindo até hoje, como nós temos conhecimento. Aquilo que uma mão faz, a outra não deve ter conhecimento. Ou seja, o que se faz para o bem de outrem, nós devemos de fazer ocultamente, não mostrar a ninguém e esperar que de Deus venha a recompensa em quaisquer situações, irmãos. Porque não é só dando um dinheiro para um necessitado, ou dando um pedaço de pão ou um alimento, não é somente isto, mas também atender, irmãos, nas necessidades da vida espiritual. Uma oração, um conselho, um abraço, um ombro amigo que ofereça àquele que está em aflição, isto é um ato de caridade, é um ato de benignidade, e que não deve ser feito por esperar recompensa de alguém aqui na terra, mas se faz sempre esperando que seja visto por Deus, porque é Ele quem nos dá para que nós possamos dar também a outros. Então o Senhor ensinou desta maneira. Depois, como os irmãos viram, ele dizia: quando vocês derem esmola, não toque trombeta, isto é, não anuncie, não conte para ninguém. Já nos nossos dias, quantas vezes acontece que algum irmão, ele sente no coração de fazer algum atendimento numa cidade, num lugar, a uma família, e dispõe-se a atender na medida do que lhe é possível fazer, e depois vem agradecer a Deus. Então levanta perante o povo e dá graças a Deus, porque o Senhor lhe fez saber de atender em tal cidade, de fazer isto para uma família, de fazer tal coisa para outra, de modo que ele está tomando a liberdade daquele que recebeu a bênção ser grato. E ele mesmo está sendo grato ao Senhor, mas na verdade era quem recebeu a bênção que devia ser grato ao Senhor. E ele fazendo isso indiretamente, ele está levando para si uma glória, está levando assim, o povo está olhando: olha que interessante este irmão, Deus usa dele, é um irmão cheio de caridade, porque ele viaja para cá e para lá e atende, faz e acontece. Então já recebeu o seu galardão. Então, quando fizermos algum bem, sejamos, irmãos, discretos diante do povo, para que não venhamos ser elogiados por aquele ato de gratidão. E às vezes se ouve nos testemunhos, e a pessoa conta naquela simplicidade, mas é por falta de instrução, dizendo que o Senhor lhe mandou aqui, lhe mandou ali, que levou um caminhão de coisa, que atendeu, que fez isso, e que lá Deus fez mais aquilo e mais aquilo outro. A pessoa está contando na simplicidade, mas essa simplicidade traz para si um louvor, quando na verdade quem deveria de contar esta bênção recebida seriam aqueles que foram beneficiados. Fica isto aqui, irmãos, de conselho e de exemplo para nós. Quem quer receber de Deus recompensa para a boa obra que fizer, faça de maneira oculta, porque Deus vê em segredo aquilo que nós fazemos de bem e também de mal.
porque aos olhos de Deus ninguém pode se ocultar, irmãos. Então ele ensinou a dar esmola, a ajudar, a participar nas coletas, porque também é a mesma coisa quando nós sentimos, irmãos, de fazer uma oferta para a piedade ou por alguma necessidade da obra de Deus, façamos sempre de forma oculta, de maneira que não venhamos então a sermos elogiados por isso, como a Irmandade já tem conhecimento. Mas aí, irmãos, o Senhor deu a Jesus de ensinar uma coisa que no passado ninguém havia falado. Era sobre a oração. Porque agora, na graça do Senhor Jesus, o povo de Deus tem o dever de orar sempre e sem cessar. Porque a oração, irmãos, é a nossa comunicação com Deus. É a forma de nós manifestarmos a Ele o pleito, a necessidade, a petição e esperarmos dele o recurso. Porque Deus ouve a oração do necessitado. O Senhor disse também que a oração deve ser feita, irmãos, insistentemente perante o Senhor. Ele conta uma parábola, uma comparação que ele fez de um juiz que era iníquo, um juiz que não temia a Deus e por ser juiz não respeitava ninguém. Ele era uma autoridade suprema. E havia naquela cidade uma viúva já idosa que precisava que fosse feito para ela uma justiça num assunto que ela tinha, que somente uma autoridade, como um juiz, poderia lhe dar uma solução. E ela ia e rogava aquele juiz, mas ele não lhe dava atenção, até porque era uma mulher pobre, necessitada. Ele talvez achasse que não merecia um favor seu, mas ela não desistiu e ela estava ali sempre. Juiz, eu preciso de que me seja feita justiça nesta causa. Ela é justa, mas olha para mim, tem piedade de mim. E foi insistindo, até que um dia o juiz falou: olha, quer saber de uma coisa? Ainda que eu não respeito ninguém, nem temo a Deus, mas essa mulher não para de me pedir, se eu vou lhe fazer justiça, assim ela para de me importunar. E Jesus disse: se este homem, pela insistência da mulher, fez-lhe justiça, quanto mais vosso Pai Celestial dará bens àqueles que lhe o pedirem. De modo, irmãos, que pedir ao Senhor é o nosso dever através da oração. A oração se faz, irmãos, dobrando os joelhos em sinal de humilhação perante o Senhor, como reverência. E na nossa oração, irmãos, nós sempre fazemos primeiro uma ação de graças ao Senhor. Apresentamos a Ele a nossa gratidão por sermos chamados no caminho, na graça do seu Santo Filho, e agora estamos caminhando nela, tendo em nós uma esperança de vida eterna. É o nosso dever sermos gratos. E depois, então, nós apresentamos o nosso pedido e seremos depois gratos ao Senhor por nos ouvir. Este é o modo de orar. E o Senhor, então, como o povo não conhecia, ele fez, irmãos, uma forma genérica de orar, que nós conhecemos todos como a oração do Pai Nosso. Então ele ensinou a eles: vocês, quando forem orar, entre no vosso aposento, isto é, no quarto de dormir, onde ninguém veja, e ali vocês façam a vossa oração. E ensinou então, quando vocês orarem, entre no aposento, feche a porta, ora a teu Pai que está em oculto, porque ninguém vê a Deus, Ele está escondido para os nossos olhos, oculto. E teu Pai que te vê secretamente, te recompensará. Isto é, irmãos, nós não vemos o Senhor, mas secretamente, isso é, de forma oculta, Ele nos vê em todos os menores movimentos da nossa vida. E Ele recompensa aqueles que dele buscam misericórdia. E vocês, quando orarem, não usam de vãs repetições como uma ladainha, ou seja, pedir, repetir, que não é desta maneira. Orar 10 Pai Nosso
Não há necessidade de repetir tudo isto. Há de haver em nós a fé para crer que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E falando com Deus, irmãos, vamos esperar. E quando Deus nos dá a oportunidade, voltemos outra vez a orar. Mas na oração não usar de vãs repetições, como aqueles que já usavam naquele tempo e que hoje ainda usam no mundo. Mas usando da oportunidade de falar com Deus, porque pensam as pessoas que por muito falarem, elas serão ouvidas. Então não é porque fica falando e repetindo que Deus ouve, não. E nem gritar também. Como às vezes se vê muitos irmãos, mesmo nos santos cultos, que quando oram faz uma gritaria muito forte e gritam desesperadamente. O Senhor Deus não é surdo, Ele ouve até o nosso pensamento, conhece as intenções do coração. De modo que não é necessário gritar perante o Senhor, mas falar com Ele na nossa voz em oração, o Senhor nos atende. Então dizia, você não se torne semelhante, pois, a estas pessoas, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês pedirem. Deus conhece a necessidade de cada um que ouve a palavra nesta manhã, quer seja aqui presente e quer seja também por este mundo afora, onde de forma virtual estiverem ouvindo. O Senhor conhece a necessidade de cada um antes que peçam, mas Ele ouve e tem prazer de ouvir a nossa súplica. Ele dizia, então vocês olhem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Parece ser uma coisa simples, mas os irmãos se lembram que quem apresentou Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, como Pai, foi Jesus, porque Ele era Filho. Ele veio como Filho de Deus, sendo Filho do homem e também Filho de Deus. Se era Filho de Deus, Ele apresentava a Deus como sendo o Pai. E a oração então era feita a Deus, mas na condição de Pai. E os irmãos sabem que a condição de um pai perante o filho, ele é sempre misericordioso, compassivo, isto é, tem paciência e compadece-se de seus filhos. Essa é a condição de Deus apresentado por Jesus Cristo como nosso Pai, que atende às nossas necessidades na condição de filhos que nós somos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãos, nós não podemos santificar o nome de Deus mais do que Ele é santo, porque Ele é 3 vezes santo. Isto é, a santidade de Deus é inimaginável, incontável. Não se pode ter noção da dimensão da santidade de Deus, porque Ele é puro, dele se emana toda a pureza. De modo que santificar a Deus, como vamos santificar o nome de Deus? É santificar o seu nome em nós. É em nós que o nome de Deus deve ser santificado. Isto é, que as características de Deus, as coisas de Deus em nós, elas devem ser evidentes, deve aparecer em nós que nós estamos sendo santificados pela vida que agora em nós existe.